Bem, eu queria, em primeiro lugar, agradecer ao Matheus e ao PET de Filosofia pelo convite, saudar essa iniciativa, dizer que é um prazer estar aqui e, ao mesmo tempo, celebrar a participação de pesquisadores jovens, como é o caso da Camila e do José, porque é impressionante, eles dão um baile, quer dizer, o pessoal traz inúmeras referências que geralmente eu pelo menos domino muito mal e não tenho condições ainda de debater. No entanto, eles deram um baile, quer dizer, e eu infelizmente vou ter que de alguma maneira me repetir ou repetir os argumentos com os quais eu tenho tentado interpretar esse período um pouco mais recente, de um certo ponto de vista, uma perspectiva, coisa do gênero. Já me desculpa aqui por esse lado mais conservador. Bem, como José, eu vou começar também definindo os termos dessa apresentação, quer dizer, o que o PET me pede é para relacionar, né, o 2013-2015 com, de alguma maneira, a crise do lulismo, etc. Então, vamos começar por aí. Curioso que a gente, quer dizer, eu pelo menos, isso é uma impressão subjetiva, mas de alguma forma consigo argumentar. 2013, junho de 2013, quer dizer, são as jornadas, né, estão sendo, desde que propriamente a população sai das ruas, né, as jornadas foram disputadas, simbólica e politicamente, né, quer seja pela mídia, pelos setores, vamos dizer assim, mais ligados ao governo ou eventualmente pelos analistas, enfim, políticos de diferentes matrizes ideológicas, né? Mas o fato é que a interpretação conservadora, por duas razões. Uma, por uma certa reaglutinação cultural, ideológica, política, etc., da direita, que disputa junho e parece ganhar com as atuais manifestações enfim, março, abril desse ano, né? Principalmente aqui no estado de São Paulo, mas não exclusivamente, quanto o governo também tem, vamos dizer assim, esgrimado esse argumento, né, segundo o qual junho, pelo fato de ter implodido a popularidade da Dilma, de alguma maneira teria pavimentado o caminho aí para a ascensão da direita, principalmente do Congresso, a eleição de um Congresso muito conservador e eventualmente essa onda aí de manifestações de direita, né? Então essa é a primeira relação que a gente deve enfrentar de alguma maneira, né? Ou seja, esses termos tal como eles estão sendo apresentados nessas teses, tais como elas estão sendo apresentadas pelo debate contemporâneo, né? E nesse sentido, a interpretação de esquerda ou a interpretação de esquerda radical que via junho como uma possibilidade, vamos dizer assim, de uma guinada política progressista, né, na cena brasileira, ela está aparentemente totalmente fora dos quadros, escanteada, subavaliada, subrepresentada e assim por diante. Então eu vou tentar de alguma maneira levantar 2 ou 3 argumentos na direção de defender uma interpretação de esquerda progressista para aquilo que aconteceu em junho e fundamentalmente tentar, enfim, relacionar com o ano 2015, né, de uma forma mais processual, histórica e menos ideológica, né? Então, em primeiro lugar, eu não sei se vocês viram agora recentemente saiu um livro escrito por aparentemente um analista político do Instituto Liberal, que tem o Rodrigo Constantino como presidente, enfim, que se chama Por Trás da Máscara. Eu não me lembro exatamente o nome desse analista político, ele tem um sobrenome meio sueco, alguma coisa assim. Mas o fato é que eu até comprei, comecei a ler, além de ser bastante hilário, né,
ele tem uma pegada, quer dizer, ele não explica absolutamente nada sobre o que aconteceu, que não seja uma explicação dizendo mais ou menos o seguinte: olha, a massa vai para a rua, idiotizada, engrupida por um bando de grupelhos, ali, grupúsculos. O MPL é basicamente um aparelho do PSTU e do PSOL, engrupida pelo MPL, e quando ela se dá conta de que aquilo ali é um engrupo total, é um malogro total, é uma sem-vergonhice de gente de esquerda, ela volta, mas a pauta fica. Ela volta para casa, mas a pauta fica, que é a luta contra a corrupção e contra o PT. E naturalmente isso volta agora em 2015. Então essa é a conclusão mais ou menos óbvia que se chega. O fato é que tudo aquilo que a gente pode mobilizar em termos de informação, eu tentei compilar isso numa publicação recente, inclusive na forma de livro, aponta mais ou menos a seguinte direção. De fato, as jornadas de junho foram manifestações plurais, no interior das quais, durante essas manifestações, eu não vou me deter aqui no dia a dia, ou enfim, na crônica, né, do processo, mas durante, né, as quais, essas manifestações, uma massa popular e plebeia, formada por aproximadamente 70%, essa média nacional, aqui em São Paulo foi um pouco menor, mas ainda assim majoritária, no Rio de Janeiro foi bem maior do que 70%, diria, toma as ruas, acompanhada por setores de classe média tradicional que, no agregado dos diferentes institutos de pesquisa, etc. e tal, formaram nacionalmente algo em torno de 30%. E se nós formos confiar nos dados tanto de pesquisadores independentes quanto do Datafolha, algo em 2015, sim, as manifestações de 2015 invertem essa proporção. Ou seja, mais de 70%, né, da população que vai para as ruas, nas grandes manifestações do 15 de março, depois do 14 de abril, enfim, mais de 70% é formada fundamentalmente por setores médios tradicionais e que ganham, né, acima de 5 salários mínimos, com uma certa tendência a se concentrar, inclusive, acima de 10 salários mínimos, né? Majoritariamente masculino, majoritariamente concentrado naquela faixa que vai dos 30 aos 50 anos, exatamente o contrário, ou seja, aquilo que não era propriamente a base, né, das manifestações de junho, que se concentrava numa faixa bem mais jovem e muito mais plebeia, né, ganhando até 3 salários mínimos. Então eu diria para vocês o seguinte, que houve uma mudança aí, ou seja, há uma espécie de movimento pendular, né? Então junho começa propriamente como vamos dizer assim, um capítulo de uma longa, diria, história de insurgências populares no país, que tem como protagonista, né, os trabalhadores jovens em condições precárias de trabalho, de inserção de vida, de trabalho, né, que moram nas periferias das grandes cidades. Basta você ver a pauta e a agenda que foi apresentada durante esse período, né, que foi de fato identificada pelas pesquisas de opinião. Vocês vão perceber que a pauta é basicamente uma pauta de demandas populares por investimentos em saúde, educação e em transporte público. O transporte público foi o grande catalisador dessas manifestações, e não a corrupção, a despeito de estar presente minoritariamente nessas manifestações, de forma muito minoritária, né? E essa coisa se inverte em 2015, né? Onde praticamente você não vê essas demandas populares na agenda, enfim, sendo apresentadas, e essas pautas propriamente políticas de corrupção, impeachment do governo, etc., elas emergem, né, de maneira dominante. Então há alguma coisa aí, ou seja, há uma mudança, né? E aqueles que vêm em 2015 como uma espécie de desdobramento natural de 2013 são os mesmos que, por exemplo, culpam a Revolução de Outubro de 17 pelo advento do stalinismo. Quer dizer, é basicamente a mesma lógica, né? Você desconsidera tudo que esteve entre, né,
entre 17 e 28, né? Ou seja, se desconsidera a luta política propriamente falando, né? Então, o ponto que me parece importante destacar é isso. O que é essa mudança? O que mudou, né? A maior parte dos analistas, né, desse período, que tem publicado e coisa e tal, tendem a concentrar naquilo que a gente poderia chamar de dinâmica política, né? O desgaste do governo, a eleição, o descontentamento de setores médios, o avanço da direita, o avanço das pautas de direita, e assim por diante. Eu diria para vocês que, evidentemente, isso tem um espaço, ou seja, isso é visível, é perceptível, haja visto a eleição do Congresso, da composição do Congresso, tal como ela ocorreu ano passado, enfim. Isso tudo faz sentido. Há uma dinâmica de crise política no cenário. Aquilo que a gente poderia chamar, né, de lulismo como um modo de regulação, né, como eu costumo dizer, o modo de regulação é um arranjo institucional que tem necessariamente o Estado como locus, né, e que procura reproduzir o conflito entre classes sociais, né? Essa é a função do modo de regulação, reproduzir a conflitualidade classista, pacificando, não é isso? A cena política e a relação entre o Estado e a sociedade civil, as classes sociais e assim por diante, né? E o lulismo foi isso, de fato, durante um bom tempo, né? O lulismo é um modo de regulação hegemônico, inclusive, apoiado sobre um certo consentimento popular, um consentimento popular que se estrutura em torno das políticas públicas do governo, um certo, vamos dizer assim, consentimento das lideranças dos movimentos sociais que foram integrados no aparelho de Estado, e o aparelho de Estado é o locus fundamental do modo de regulação. Isso tudo cria propriamente, vamos dizer assim, aquilo que a gente poderia chamar de um certo regime hegemônico, né? Só que o modo de regulação é apenas e tão somente uma das partes, né, do modelo de desenvolvimento. Ele não é capaz propriamente de se reproduzir indefinidamente, porque ele depende estruturalmente da dinâmica do regime de acumulação. Quer dizer, ele é atropelado, ele tem limites e ele pode eventualmente ser atropelado pelas crises cíclicas. Isso aí acontece o tempo todo. Quer dizer, a dinâmica da acumulação, ela tem a sua própria temporalidade, a sua especificidade, os seus vamos dizer, ritmos, né? E o fato é que esse modo de regulação se apoiou num arranjo bastante instável, diga-se de passagem, um arranjo bastante heteróclito instável da perspectiva que há atritos entre, de um lado, o setor financeiro, os bancos, né? A indústria de prestar dinheiro a juros, que tem os seus próprios interesses. Por exemplo, o interesse fundamental é o aumento da taxa de juros, né? E outros setores que de alguma maneira atritam no sentido de não que entram em contradição, mas que têm interesses que são próprios ou característicos, que eventualmente entram em atrito com o setor financeiro propriamente, né? Por exemplo, construção civil, construção pesada, setor de serviços, o agronegócio, enfim, todos aqueles, o setor de mineração, né? Todos aqueles setores que garantiram que o regime de acumulação ele se expandisse e criasse a possibilidade ou oportunidade de você acomodar certas concessões que foram, em última instância, as principais responsáveis, né, por essa dinâmica de sedimentação de um certo regime hegemônico no país, em torno do PT, da CUT, enfim, em torno da própria figura do Lula, que garantiu a primeira eleição da Dilma, e assim sucessivamente, né? Então, o que acontece é que esse regime de acumulação, ele se apoia sobre setores que ou são dependentes propriamente da dinâmica internacional, né, são setores exportadores, ou são setores fundamentalmente dependentes dos gastos estatais, né? E isso tudo, levando-se em conta o aprofundamento da dinâmica internacional, da crise, e por outro lado, o reflexo disso internamente, né? O André tem se debruçado um pouco sobre as razões, né, do porquê o ensaio desenvolvimentista ter colapsado, né, nesse período aí, especialmente em 2012,
um ensaio desenvolvimentista que, em grande medida, dialogava com essa possibilidade esboçada, né, nos 2 primeiros governos Lula, no governo Dilma, de que os setores empresariais ligados mais à indústria de transformação apoiassem o governo no sentido de lançar aí uma agenda de desenvolvimento nacional, em grande parte capitaneada, enfim, pelo próprio Estado, né? Ou seja, os investimentos do Estado. E o que se percebe nitidamente é que o regime de acumulação ele tem essas tensões, né? E essas tensões elas vão se agudizando, né? Então, aqueles que têm interesse em taxas de juros mais altas, eles não podem ou tendem a entrar em atrito ou entrar em conflito com aqueles setores que dependem de taxas de juros mais baixas, que dependem de venda para o mercado interno, enfim, que são penalizados por uma taxa de câmbio depreciada, enfim. Então, isso tudo cria tensões, né? E, por outro lado, esse regime de acumulação se especializou em produzir empregos de baixíssima qualidade, né? Ou seja, para citar um dado do momento claudicante aí do atual modelo de desenvolvimento, no ano passado, 97,5% do emprego que foi criado nesse país paga até 1,5 salário mínimo. Quer dizer. Então, você tem aí uma nítida deterioração, né, daquilo que a gente poderia chamar de condições de consumo da mercadoria força de trabalho, que acrescenta um elemento aí, que é um elemento de, vamos dizer assim, de intensificação do conflito, né? E exatamente esse elemento, que na minha opinião, modesta, a Fiesp, por exemplo, percebe em 2012. 2012 foi um pico importante, né, em termos de greves, quer dizer, houve um aumento de 75% em relação a 2011, né? Sendo que em 2013 houve um aumento de 235% de greves em relação a 2012. Então, o pessoal da Fiesp percebeu que, vamos dizer assim, o pacto com uma classe trabalhadora ainda que organizada, que tendo a CUT, que não é mais capaz de administrar essa insatisfação que vem, né, dos baixos salários, péssimas condições de trabalho, aumento do adoecimento e assim por diante, isso tudo fez com que esse esboço, esse ensaio, né, desenvolvimentista, ele colapsasse no nascedouro propriamente, né? Então, de fato, a gente tem aí, vamos dizer assim, uma dinâmica, que é uma dinâmica mais estrutural, que desafia e tende a tornar essa reprodução do modo de regulação problemática. Vamos dizer assim, esse desgaste no agregado é que serve, na minha opinião, de fundamento, né, para aquilo que acontece em junho e, em grande medida, também para o seu desdobramento em 2015, em junho de 2013 e o seu desdobramento em 2015. Por quê? Porque as condições entre 2013 e 2015 se deterioram ainda mais, de uma forma ainda mais acentuada, né? Então, nesses últimos 3, 4 anos, nós tivemos, se formos pensar, por exemplo, o descontentamento das classes médias, né, que leva um descontentamento que leva milhares para as ruas, enfim, engrossa aí o caldo da agenda, da pauta conservadora, que faz com que, sei lá quantos milhões votem no Congresso muito conservador e assim por diante. Quer dizer, você tem uma combinação, eu diria, né, de inflação nos serviços, com uma distribuição de renda, com formalização do mercado de trabalho, que faz com que a distância entre as classes sociais ela diminua, entre os que vivem do rendimento do trabalho, diminua. Então, até o ano passado, até meados do ano passado, a gente ainda tinha um emprego bastante alto e elevado no país. Terceiro, com essa diminuição, os setores de classe média tradicionais se veem propriamente ameaçados nos seus privilégios, né? A formalização e a inflação nos serviços cria aí aquela gritaria geral de que não consegue mais empregada doméstica, que tem que, enfim, pagar direitos para as empregadas domésticas e assim por diante. Que aquela massa de gente pobre invade os aeroportos se transformaram em rodoviários, que a massa de gente pobre invade os shopping centers, e agora tem até rolezinho no shopping center e assim por diante, né? Finalmente, você tem um aumento da concorrência no mercado de trabalho, porque essa massificação do emprego, do subemprego, do emprego paga muito mal, associado a uma maior participação dos setores, né, populares nas universidades, quer sejam públicas, mas
fundamentalmente privadas, um aumento do número de jovens populares plebeus, em geral negros ou não brancos, enfim, faz com que os setores médios se vejam, né, numa situação de maior concorrência, né, com os setores populares. Isso agudiza propriamente esse atrito, né, entre classes, em alguma medida explicando esse esgarçamento, né, esse esgarçamento da dinâmica, enfim, das classes, comparado aí com o período anterior, né? E isso, de fato, faz com que setores médios tradicionais deem uma guinada no sentido de ir ainda mais para uma pauta de direita, conservadora, principalmente na cidade de São Paulo, que é cantona, né? Milhões e milhões de, enfim, indivíduos, famílias, etc., que vivem nessa classe média mais tradicional, né? Então eu acho que nós temos aí alguns elementos para pensar esse deslocamento propriamente, né, daquilo que a gente poderia chamar de uma dinâmica política de pacificação social, alicerçada no crescimento econômico, concessões para os setores populares, uma certa distribuição de renda entre os que vivem do rendimento do trabalho, mas ainda assim em benefício dos setores médios tradicionais, que são rentistas. Não pode esquecer isso, né? Quer dizer, os setores médios tradicionais acantonam os grupos ou as classes, enfim, os indivíduos, as famílias que vivem de renda, né? Quer seja renda, por exemplo, de imóveis, quer seja renda por aplicação financeira, que são setores que têm interesses propriamente em taxas de juros elevadas, inflação de imóveis e assim por diante, né? Então esses setores eles se deslocam, né? Com essa desaceleração econômica, estagnação e agora crise, esses setores deslocam-se, né, para uma agenda muito mais antidesenvolvimentista, tal como ela foi esboçada pelo primeiro governo Dilma no seu início, né? 2010, 2011, enfim, com as medidas de diminuição da taxa de juros, da taxa Selic, coisas do gênero, né? Então você tem sim um aguçamento, uma agudização, que ganha um aspecto, um apelo popular, quando a desaceleração atinge mais o bolso da classe trabalhadora, dos setores populares, né? Então, o endividamento das famílias aumenta muito, a gente bate recorde, agora 46,3% das famílias endividadas, né? Você tem, além do endividamento, você tem o endurecimento das condições de trabalho, uma diminuição propriamente dos salários via aumento do desemprego, mas também um endurecimento da negociação, né? O acesso ao primeiro emprego ele se torna ainda mais difícil, né? Porque quando você tem uma desaceleração econômica, um aumento do desemprego, uma deterioração do mercado de trabalho, os primeiros que são atingidos são os setores mais jovens, né? Associados às mulheres e aos negros. Então, geralmente é essa massa que sente imediatamente, né, a degradação e deterioração das condições de trabalho. E tudo isso faz com que aumente um ressentimento de classe social, né? É natural que isso aconteça. Então, se tem, sei lá, 25% de uma massa plebeia, né, até 3 salários mínimos, se manifestando na Paulista, junto com os setores médios tradicionais, é porque há algo aí por detrás. Há um ressentimento que tende a ampliar, basicamente, né? Por quê? Porque contaram essa história para esses setores populares. Quer dizer, disseram, olha, se vocês investirem em educação e ao mesmo tempo trabalharem, forem para o mercado de trabalho, no final vocês vão receber ali um pote dourado no final desse arco-íris, vai ter um pote dourado esperando. E esse pote dourado vai garantir a ascensão, enfim, a progressão socioocupacional. Só que não é isso. Essa foi a promessa. Essa promessa ela foi cumprida às meias, porque houve formalização, mas com emprego muito precário. Houve uma desconcentração de renda, mas o endividamento cresce. Houve uma melhora nas condições de vida para dentro das portas das casas, mas a cidade continua muito segregada e essa segregação aumenta. Quer dizer, a espoliação urbana, né, ela se intensifica nesse último período, obrigando as famílias trabalhadoras a irem cada vez mais para as periferias mais longínquas, se deslocarem, enfim, onde a terra é mais barata. Isso tudo faz com que haja propriamente um aumento de um certo ressentimento popular, né? E esse ressentimento popular ele tende a punir o partido que fez essa promessa que não está cumprindo.
e fundamentalmente tende a punir uma campanha presidencial, foi a campanha da Dilma Rousseff, que se apoia, ela só ganhou porque, no apagar das luzes, aos 48 do segundo tempo, o pessoal que ganha até 3 salários mínimos de renda média familiar mensal, ou seja, não é que ganha 3 salários mínimos individualmente, né? As famílias que ganham até 3 salários mínimos, né, decidiram, no apagar das luzes, continuar votando no PT. E se redistribuiu 60-40. Esse foi o segundo turno, foi isso que garantiu a vitória da Dilma. Não foi outra coisa. Esse setor ele foi seduzido pelo quê? Por uma única promessa, feita pela Dilma, pela campanha da Dilma. A promessa de que não mexeria nos direitos sociais e trabalhistas, e que, nem que a vaca tossisse, e que o emprego seria preservado e garantido. Então, quando o governo começa atacando os direitos sociais e trabalhistas e atacando o emprego, com esse ajuste fiscal, etc., é claro que esse setor vai se deslocar. Então, a popularidade da Dilma cai de 30% para 10%, 11%. É claro que esse setor vai punir o governo, mas não tenha dúvida. Um governo que fez as promessas não cumpre. Quer dizer, então, aquilo que vinha propriamente como uma tendência forte, se transforma num caudaloso rio que atropela o lulismo, o petismo, que desafia e que força aí situações bastante curiosas, como essa que a gente tem assistido nessa última semana, 2 semanas, enfim, que é o Lula atacando o governo pela esquerda, né? Sistematicamente atacando o governo pela esquerda. E agora passou a atacar não apenas o governo, não sei se vocês repararam. A trajetória foi atacar o governo, o ajuste, e agora ele já evoluiu, ele já avançou, já deu um passo adiante, e agora ele está atacando o PT, não é? O PT, que está muito acomodado, que o pessoal só pensa em cargo, como se isso aí fosse uma novidade. Quer dizer, na minha opinião, desde meados dos anos 90, o pessoal só pensa em cargo no PT. Há muito tempo que o pessoal só pensa em cargo, não é novidade nenhuma, mas agora ele está, enfim, usando isso. O fato é que existe um jogo sendo jogado, as medidas de austeridade elas são desastrosas do ponto de vista popular, enfim, da perspectiva popular, e isso tudo tende a acrescentar ainda mais tensões, contradições e conflitos, né? No atual modelo de desenvolvimento, que não naufragou de todo, porém está sendo bombardeado por todos os lados, né? E o ajuste estrutural do mercado de trabalho, tal como ele foi desenhado, ele tende a acrescentar ainda mais, eu diria, né? Tende a trazer, a levar, na verdade, ainda mais combustível para essa fogueira. Então, o Lula tem razão, ele tem realmente que atacar o governo e o PT, porque se continuar nessa direção, muito provavelmente não ganha 2018. Né? Enfim, e teremos aí um período aí conturbado, ainda mais conturbado pela frente. Bom, é isso, obrigado.